sobre a morte. Existe alguma diferença entre morte e desencarnação? Resposta: morte física e desencarnação não ocorrem simultaneamente. A pessoa morre quando o corpo denso deixa de funcionar, admitindo-se hoje, para a caracterização do óbito, o conceito de morte encefálica, chamada também de morte cerebral. A desencarnação é outra coisa. A alma desencarna quando se completa o desligamento, o que demanda algumas horas ou alguns dias. André Luiz, no livro Estude e Viva, nos diz: desencarnação é libertação da alma. Morte é outra coisa. Morte constitui cessação da vida, apodrecimento, bolor. A alma só deixa o corpo após a cessação completa da vida orgânica? Resposta: como regra geral, tem-se que a separação da alma não se dá instantaneamente. Ao contrário, ela se liberta gradualmente e não como um pássaro cativo que de repente ganhasse a liberdade. Há, entretanto, uma exceção a esse princípio, como se vê na questão número 156 do Livro dos Espíritos, em que Kardec indaga: a separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? Resposta: na agonia, a alma, algumas vezes, já tem deixado o corpo. Nada mais há que a vida orgânica. O homem já não tem consciência de si mesmo. Entretanto, ainda lhe resta um sopro de vida orgânica. O corpo é a máquina que o coração põe em movimento. Existe enquanto o coração faz circular nas veias o sangue, para o que não necessita da alma. Temos também o ensinamento contido na questão número 136A do Livro dos Espíritos, em que Kardec questiona: pode o corpo existir sem a alma? Resposta: pode. Entretanto, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Antes do nascimento, ainda não há união definitiva entre a alma e o corpo, enquanto que depois dessa união se haver estabelecido, a morte do corpo rompe os laços que o prendem à alma e esta o abandona. A vida orgânica pode animar um corpo sem a alma, mas alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. Devemos lembrar que quando Kardec obteve essa resposta, não existia o conceito de morte cerebral. Ele se reportava, com certeza, ao coma profundo, com alguma atividade cerebral ou a própria morte encefálica. Se na agonia isso pode se dar, podemos concluir com razoável dose de certeza que na morte encefálica o corpo é como uma máquina com coração em movimento e para isso não necessita da alma. Como se processa o desprendimento da alma uma vez morto o corpo? A prece pode ser útil ao desprendimento da alma? Resposta: de um modo geral, o espírito continua ligado ao corpo enquanto são nele muito fortes as impressões da existência física. Indivíduos materialistas ficam retidos por mais tempo até que a impregnação fluídica animalizada de que se revestem seja reduzida a níveis compatíveis com desligamento. Essa demora no desprendimento é, no entanto, necessária para que o desencarnante tenha menores dificuldades para ajustar-se às realidades espirituais. No livro Obreiros da Vida Eterna, capítulo 13,
O instrutor Jerônimo informa que há 3 regiões orgânicas fundamentais que demandam extremo cuidado nos serviços de liberação da alma. O centro vegetativo, ligado ao ventre, como sede das manifestações fisiológicas. O centro emocional, zona dos sentimentos e desejos, sediado no tórax. O centro mental, situado no cérebro. A prece é muito útil no desprendimento do espírito. Allan Kardec relata no livro O Céu e o Inferno o caso Augusto Michel, ocorrido em 1863, o qual pediu a um médium que fosse até o cemitério orar no seu túmulo. O espírito de Augusto Michel suplicou tanto que o médium atendeu, e no próprio cemitério ele comunicou-se agradecido, aliviado da constrição que antes o fazia preso ao corpo. A perturbação que se segue à morte é um acontecimento normal? Resposta. Ernesto Bozano, no seu livro A Crise da Morte, após examinar 18 casos cientificamente documentados sobre as fases do fenômeno da morte, enumera em 12 pontos as suas conclusões. Dentre eles, destacamos os seguintes. A. Todos afirmaram terem ignorado durante algum tempo que estavam mortos. B. Quase todos passaram por uma fase mais ou menos longa de sono reparador. C. Os espíritos dos mortos gravitam fatalmente e automaticamente para a esfera espiritual que lhes convém, por virtude da lei de afinidade. Kardec também questiona sobre o assunto na questão número 164. A perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? Resposta. Muito variável é o tempo que dura a perturbação que se segue à morte. Pode ser de algumas horas, como também de muitos meses e até de muitos anos. Aqueles que desde quando ainda viviam na terra se identificaram com o estado futuro que os aguardava, são os em que menos longa ela é, porque esses compreendem imediatamente a posição em que se encontram. Leon Denis, em seu livro Depois da Morte, explica que a separação da alma do corpo é seguida por um período de perturbação. Esse tempo é breve para o espírito justo e bom, que logo se separa com todos os esplendores da vida celeste, mas muito longo, às vezes durando anos inteiros, para as almas culpadas, impregnadas de fluidos grosseiros. Vemos assim que o estado de perturbação é um fato natural em todos nós e varia de acordo com o grau de elevação moral de cada um.